Foi muito prazer de estar com vocês, Jéssica, Eliane. Nossa, estou muito feliz. Agradeço muito essa oportunidade. Eu tenho 64 anos, moro em Lisboa, Portugal. E depois da minha aposentadoria no Judiciário Federal do Brasil, decidi estudar jornalismo e fiz um curso fantástico chamado Repórter 60+, que é um curso de São Paulo, né, que realmente mudou a minha vida, ou seja, a partir daí eu criei uma nova etapa. E comecei a escrever sobre os benefícios das viagens para o bom envelhecimento, do ponto de vista da saúde integral. Assim que eu comecei a adentrar no ramo da longevidade, do bom envelhecimento. Porque a partir daí, né, com o conhecimento do jornalismo, a prática comecei a adquirir na questão das entrevistas, né, e estando aqui também em Lisboa, aqui em Portugal, comecei a me aprofundar nessa área e fazer parte de vários órgãos, várias iniciativas ligadas ao bom envelhecimento. E aí, por conta disso, fui estudar também as Blue Zones, porque lembra, assim que aqui começou a melhorar a questão da pandemia, e as fronteiras, né, todos vacinados, etc., né, e que a coisa flexibilizou, foi quando eu iniciei a minha missão, que eu chamo de Centenarian, né, que hoje nós só temos que pensar nas pessoas, né, quando falamos hoje, a pessoa tem 70 anos, ela é nova. Meu Deus, 70, 80? Estão aí viajando, fazendo de tudo. É o que eu vi grupos dessa viagem que eu fiz recentemente, de pessoas 80 mais. Nisso que eu falo nessa minha missão Centenarian para a investigação das Blue Zones. No vigor dessa nova fase de carreira que você... o que você viu nessas suas andanças que traz para a gente como referência, principalmente para um Brasil que até então era acostumado a um país jovem? O que você traz de dica para que nós, longevos no Brasil, possamos cuidar dessa qualidade de viver mais com essa produtividade e autonomia, né? E bem-estar, né? No sentido amplo da palavra. Eu digo o seguinte: primeiro, da nossa realidade, eu estou aqui em Portugal, né, país irmão, mas é interessante notar a vontade que nós, do Brasil, nós, os brasileiros e brasileiras, temos de ir à busca e sair de casa, vamos dizer assim, para fazer algo para o nosso bem. É uma coisa, nós somos realmente mais desinibidos, né, como a nossa fama, né? Realmente, até nisso, né, nós vamos mais atrás de ações assim alegres, para autoestima e tudo mais. Então, quando eu falo de Blue Zones, não sei se todos sabem, né, que são aquelas regiões classificadas como locais de alto envelhecimento, né, são super longevos, porque são pessoas com 100 anos, estão aí vivendo com saúde e atividade, e se vê que, no estudo que aprofundam, que também não era só isso, era questão estilo de vida, tá certo? E aí, a partir daí, o jornalista Adam Buettner vai conhecer a Sardenha e esses pesquisadores e leva esses pesquisadores, junto com a National Geographic leva, e eles classificam as outras localidades, uma no Japão, uma na Costa Rica, uma da Grécia, a da Sardenha e uma nos Estados Unidos, 5 Blue Zones. Decidi fazer uma viagem longa para a Itália, eu sou cidadã italiana, né, e decidi... não foi a primeira vez na Itália, mas decidi conhecer o local onde um dos meus avós nasceu, na Toscana. Então, eu falei, eu vou fazer uma missão, que eu chamo de Centenarian, que é para conhecer, né, as minhas origens e a primeira Blue Zone. E quando nós viajamos, e quando nós somos curiosos e prestamos atenção ao redor, aí é o que eu vou verificando, como a Eliane, né, já mencionou, o que as pessoas fazem, como estão aí, e o nosso olhar, não sei se a Jéssica concorda comigo, a Eliane, eu tenho certeza que vai concordar.
é o que nos chama a atenção, as pessoas mais velhas, como eles estão. Eu fui à Sardenha e tive a sorte, então, de entrevistar o cientista, o Gianni Pes, um dos 2 cientistas que fundaram as Blue Zones. E é muito engraçada a história, porque ele que deu esse nome. Porque lá no início, quando viram aquela infinidade de pessoas com mais de 100 anos, e é numa região montanhosa da ilha. A ilha é uma ilha grandinha, né? Eles iam marcando no mapa, no painel deles, com uma caneta azul, que era a única caneta azul que eles tinham. E quando ficou uma nuvem azul de pontinhos, mas o que tem esse monte de pontinho azul naquela região? Ali, aquela nuvem, ali naquela região de Ogliastra, a região lá da Sardenha, Ogliastra, ele chamou de Blue Zone, de Zona Azul, e aí o nome pegou, já é uma marca, né? A alimentação, por exemplo, em cada Blue Zone tem a sua característica, tá bom? Então, o que eu vi dali, da minha experiência, experimentei, inclusive, o queijo, né? E o vinho e o pão da Sardenha. E você fala, não, como assim, né? O povo sardo quase não come carne. Eles comem carne uma vez por mês, 2. Então, comem muita massa. Bebem o vinho canonal, que é um vinho específico daquela ilha, o pão caraçal, que é um pão também específico, justamente porque dura muito para aqueles pastores, né, carregarem o pão, um pão que, né, não estragava fácil, tá? Então, uma alimentação de muitos grãos e vegetais. Isso é um denominador comum quando vamos ver as outras, né? Vamos lá, se vamos para o Japão, né, vai ter os chás, vai ter outra linha. Então, o que a gente viu, o que eu vi e até experimentei, redução da carne. Ali naquelas pesquisas, a proteína necessária para nós, viu, Jéssica, a gente que já passou de 60, uma questão, a perda dos músculos, né? E aí, precisamos da proteína, mas ali o leite de cabra, o leite da ovelha, o queijo, isso compensa qualquer outra carne que a gente pode pensar. E interessante que na Sardenha eles não usam o leite de vaca, nem o queijo, nem o leite. Olha, eu fiz todas essas perguntas depois, né? Porque conversando com o Dr. Gianni Pes, perguntei a ele, né? Então, na questão dos descendentes daqueles primeiros, ele falou, olha, Silvia, aquela tradição, lógico, da 30 quilômetros das montanhas, já não há mais, até porque toda essa produção já está na mão das empresas também. Os produtores pequenos? Sim, mas a gente sabe como é. Muitos estão também, já foram para outras cidades também dali. É natural. Aqui em Portugal a gente vê muito isso, as pessoas saem da zona rural e vêm, jovens abandonam praticamente. Tá? Então é possível ver essas pessoas ultra longevas em várias cidades da Sardenha. Tá? E ali, no caso dos descendentes, né, estão, de alguma forma, seguem. Outra característica importante é a convivência familiar, social, né? Essa questão de intergeracional. Olha que interessante. Os jovens da Sardenha respeitam e têm admiração, né, pelos seus longevos, por suas pessoas, né, os ultra-idosos, eles têm orgulho deles. Você falou tudo, sabe, Silvia, assim, que pelo menos eu acredito. Eu acredito que, assim, é a gente que constrói a nossa Blue Zone. Eu acho que a gente constrói partindo de alguns princípios que são esses que você os colocou muito bem, que naturalmente eles são comuns em todos, que é propósito de vida, cuidar da sua saúde como forma integral, ter relacionamento social e ter essa intergeracionalidade. A gente fala de lugares e a gente aqui no Brasil com certeza vai descobrir qual é o nosso melhor caminho em alimentação, em sociabilização, o que a gente pode fazer, né? Eu escrevo para vários sites do Brasil e de Portugal e já tive a oportunidade de escrever sobre a economia da longevidade e para mencionar
a lucratividade, o quanto o convívio intergeracional nas empresas, o quanto é lucrativo. Tá? Isso não é só uma questão social, é uma prática positiva empresarialmente. Isso é fato. Encontro artigos fantásticos de universidades, acho que tem até de Harvard, de uns professores, acho que foi isso, foi ano passado, inclusive, que atesta o quanto a empresa ganha quando ela tem times multigeracionais. Uma outra questão que eu falo muito, gente, nos meus discursos, que eu acho que, se eu falar sobre o meu envelhecimento, uma coisa que foi muito importante para mim foi exercer o desapego. Né? E aí, ainda mais para ser uma imigrante, olha. E o desapego começa das coisas, o desapego. Começa das coisas. E para a gente ser feliz, a gente precisa desapegar de muitas ideias, de muitas, sabe, aquela coisa que vem anos na nossa cabeça e que nos amarra, né, em passados, em mesmices, ou amarra em certas crenças nossas, né, e que bloqueia, né, cerceia nosso movimento. O que é o Ikigai? Não é movimento constante também, Eliane? Isso, movimento não é só, né? É tudo. Isso que você traz é uma coisa muito rica, porque é uma coisa possível em qualquer... Aí, quando eu amplio essa coisa da Blue Zones, né, e eu amplio essa tua experiência, então é uma coisa possível ser longevo em qualquer parte do mundo, desde que você tenha esta concepção. Lógico, eu estou aqui, aí você vai dizendo assim, você está muito sonhadora, lógico, tem políticas públicas, tem muita coisa externa a fazer, né? Também não quero tampar ali os olhos e dizer que não só depende da gente, mas principalmente o movimento vai depender de nós que estamos vivendo isso. A geração Baby Boom, nós fomos mesmo irreverentes desde sempre e fizemos essas transformações. Aí era lógico que a gente iria agitar isso. Pelo menos nós, né, os brasileiros agitam, as brasileiras agitam. Porque quando falamos, então, em certas limitações, a mulher sofre muito mais ainda. A mulher baby boomer, nossa. Né? Então, mas ainda dá tempo. E aquilo lá, eu sou do interior de Mogi das Cruzes. Uma baby boomer de Mogi das Cruzes, filha mais velha, não podia nem ir estudar em São Paulo. Ou seja, o sonho da viagem já estava lá, da menina. Eu esperei, só depois dos 45 anos que eu ativei as minhas rodinhas nos pés e e pus a mochila, né? E agora muito mais. Mas, ainda tem muito chão, muito tempo para fazer tudo isso. E e para falar um pouquinho mais das Blue Zones, quando a gente fala em Blue Zones, que estão 20 anos famosas no mundo todo, elas sofrem com o over-tourism, que é o turismo em massa, tá certo? Então, a gente ouve falar de Okinawa, do Japão, com essa questão. A Grécia também já sofre muito, né? Os estilos de vida vão mudando, como eu ouvi falar lá dos próprios descendentes, mas o mais importante é a filosofia, gostei disso que a Eliane falou, viu? Da questão da Blue Zone interior. Nós é que fazemos realmente a nossa, extraindo as melhores práticas e colocando à frente. Quando você menciona a política pública, eu gosto muito, venho do mundo público, né? E eu gosto de destacar, por mais assim ainda que não esteja implementado totalmente, o nosso Estatuto do Idoso aí no Brasil é maravilhoso, gente. Ele fez com que o quê? Conselhos nacionais do idoso surgissem, conselhos municipais, tem o Fundo do Idoso, dinheiro para o quê? Implementar essas ações. Aqui não tem aqui em Portugal. Então, é um ponto mega positivo, que aí depende dessa nossa fala, gente. Essa nossa fala, é isso, vamos fazer isso. Tá? Repórter 60 Mais aí, da Lilian Liang, que criou em São Paulo, com o Fundo Municipal do Idoso. Olha que fantástico.
A falta de conhecimento, né, de que tem políticas, de que tem uma verba destinada, acaba inviabilizando a utilização dessa verba também. Isso acontece. E aí as pessoas não têm conhecimento, é muito fácil, né, reclamar. Então mas tem que estar ciente, tem que falar com o seu prefeito para instituir ali o Conselho Municipal, que também não dá em todas as prefeituras do Brasil, mais 5 mil, né? Mas é tudo movimento das pessoas. E quanto mais a gente fica com essa curiosidade, com essa inquietação, né? Nossa, né? Eita, é isso aí, as coisas vamos lá. E aí, prefeito? Vamos criar aí o fundo, tem um dinheiro elegível, vamos fazer e fiscalizar, né? Que eu sou do mundo jurídico, da área FIM e da área administrativa, ou seja, a área administrativa ligada a essa questão dos gastos. Então, também está no meu sangue a questão de valorizar o serviço público e de controle dos gastos. Isso tudo está nas décadas que eu trabalhei com isso. Mas, se existe, vamos usar, sim, e falar com os nossos vereadores, né, com as nossas comunidades, para criar essas coisas positivas. Gente, olhem para isso, olhem para a troca que existe entre as gerações. E aí o aprendizado que a gente tem aí. Silvia, amei, olha, que incrível toda a sua história, que incrível essa coisa que você trouxe para a gente, desse olhar, né, seu sobre a longevidade pelo mundo, por esse estudo, pelas Blue Zones, por tudo. Agradeço muito essa oportunidade e a gentileza, a doçura de você, Eliane, você, Jéssica, foi muito bom, aprendi muito com as duas, fico feliz da Eliane também já estar inserida nesse meio, né, porque realmente precisamos de profissionais que são capazes tecnicamente e têm a vontade, têm o amor, né, pelo desenvolvimento disso daí, porque é muito, eu acho que isso é um diferencial numa nação, né? E na educação das pessoas, aquilo que nós falamos, tudo isso tem que ser transformado, de preferência, lógico, desde, né, da criança, não é? Então, é o nosso trabalho futuro. Então, eu fico muito feliz e orgulhosa de fazer parte, espero que as minhas palavras sejam úteis para alguém, contem comigo, né? Sou a Silvia Triboni, né? Estou no LinkedIn, meu projeto é o Across the Seven Seas, e escrevo para vários canais, né? Tanto de Portugal quanto daí do Brasil, nessa área da longevidade. Estou à disposição, né? De quem quiser conversar comigo, pode chamar.